vou contar para você uma outra situação que aconteceu com o Henrique e com muita frequência, e eu apliquei uma técnica que eu também desenvolvi. Funcionou muito e agora, muito raramente, eu preciso aplicar essa técnica. Eu dava as diretrizes para ele, as coordenadas. Por exemplo, filho, guarda esse copo no armário, por favor. É como se eu realmente estivesse falando para a parede. É como se ele não tivesse me ouvido, não tivesse dado atenção. Então, eu comecei a falar o nome dos objetos do local onde nós estávamos. Por exemplo, na cozinha. Copo, prato, panela, fogão, geladeira, parede, mesa. E aquilo despertava a atenção dele. E a primeira vez, ele me disse assim: mãe, você está falando com objetos. Eu disse: sim, estou falando com os objetos. Por quê? Porque eu falei algo para você e você não me respondeu. Então eu pensei, vou falar com os objetos? Talvez os objetos me respondam. E ele fez assim: repete de novo, por favor. Aí eu repeti: você pode guardar esse copo no armário, por favor? E aí ele fez. E ele entendeu a minha brincadeira, a minha técnica. Então, a partir daquele momento, tudo que eu pedia para ele, e ele não me respondia, não me dava atenção, eu usava essa técnica. Parede. Então, parede, você pode fazer aquilo para mim, parede? E ele começava a responder. Então, ele foi entendendo nessa brincadeira que no nosso mundo real, quando alguém fala com outra pessoa, esse alguém espera uma resposta, espera um retorno. É assim que funciona, né? Então, assim, na nossa realidade, quando falamos algo para alguém, nós esperamos um retorno. E ele foi entendendo isso. Então, você não precisa ficar chateada, pensando: mas o meu filho não me ouve, que triste. Não, ele te ouve sim. Simplesmente não faz sentido para ele te dar uma resposta, a grande maioria das vezes. Como uma das minhas alunas, a Lu, antes dela ter o diagnóstico da filha autista, ela ficava apreensiva. Por quê? Ela dava as coordenadas para a filha, por exemplo, uma cadeira. Filha, senta. E a filha não sentava. Filha, faz tal coisa. E a filha não fazia, ficava olhando pro vago. E aí ela preocupava, achando que talvez a filha tivesse um problema auditivo. E não era. Depois, ela teve o diagnóstico, né, da filha autista. Então, tudo fez sentido para ela. Por que ela dava as coordenadas e a filha não respondia? Mas eu quero que você se lembre, assim como você vive no seu mundo real, onde você se comunica com as pessoas, onde você tem muitos afazeres, muitas responsabilidades, o seu filho também vive no mundo dele, no mundo imaginário dele, com os personagens dele que são totalmente diferentes dos seus. E no mundo dele, ninguém precisa ser papagaio, ficar falando o tempo todo, fazendo perguntas, precisando dar respostas, tendo que interagir com as outras pessoas. Mas saiba que o seu filho é muito feliz no mundo dele, como você se sente muito bem no seu mundo. Então, para que ele se desperte em vir para o seu mundo, cheio de regras, cheio de comunicações, cheio de tempo, de relógio, de barulho, e reaja às suas coordenadas ou o que você pede para ele. Primeiramente, você precisa estar disposta a entrar no mundo imaginário do seu filho, se envolver com ele, se permitir ser guiada por ele e não você guiando ele o tempo todo. Então, atrair ele, conquistar ele para o seu mundo. Lembra que eu sempre tenho falado que a melhor médica do seu filho é você mesma?
Então, ninguém melhor do que você mesma entrar no mundo imaginário do seu filho e cativar ele para ele vir para o seu mundo real, explicando para ele como funcionam as coisas aqui no seu mundo real. Dessa forma, as suas coordenadas vão fazer muito mais sentido para ele, porque de outra forma, o seu filho vai continuar somente lá no mundo imaginário dele e você aqui sofrendo, chateada, triste, acreditando que o seu filho não te ama, não te reconhece como mãe, não te ouve, não corresponde ao que você pede para ele, às coordenadas que você dá para ele.